Está começando mais um TemaCast. Aqui é Francisco Seixas e esse é o TemaCast de número 81 e nós vamos falar sobre as histórias em quadrinhos no Brasil, que é um episódio que acaba complementando o episódio passado, do número 80, onde nós falamos sobre uma breve história das HQs, claro, falando de como ela surgiu em todo o mundo. E para falar sobre esse assunto está aqui comigo o meu amigo Jorge Virgílio. Olá, Francisco. Olá, ouvintes. E vamos lá para a gente descobrir que quadrinhos também é política, Francisco. Exatamente. E não se esqueçam que o TemaCast não chega até você pelo apoio do Amigo da Onça, mas sim através da doação de ouvintes que todo mês contribuem para a realização do programa. E se você quiser fazer parte do nosso time de mecenas e ajudar o TemaCast a crescer e a continuar sendo publicado, entre no nosso site temacast.com.br e clica lá num dos botões dos dois sites que a gente utiliza para receber as contribuições, mas você também pode entrar diretamente em um desses links, patreon.com/temacast ou em apoia.se/temacast, lembrando que as doações feitas no Patreon são feitas em dólares e no apoia.se são feitas em reais. Muito bem, o episódio vai começar agora, então bora lá! As histórias em quadrinhos começaram no Brasil no século XIX, adotando inicialmente um estilo satírico conhecido como cartoons, que depois se estabeleceria com as populares tiras dos jornais. Publicada a partir de 30 de janeiro de 1869, As Aventuras de Inhoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte, de Ângelo Agostini, é considerada a primeira história em quadrinhos brasileira. Agostini, que era um ítalo-brasileiro radicado no Brasil desde os 16 anos de idade, foi o quinto artista do mundo a publicar uma HQ. Uma das grandes novidades de As Aventuras de Inhoquim é que ela possuía um personagem fixo, o que não era comum naquela época. Elas narram as aventuras de Inhoquim, que era um jovem rico do interior de Minas Gerais, que acaba se mudando para a cidade do Rio de Janeiro e amando do seu pai, e que não queria que ele se casasse com uma moça pobre da sua cidade natal, lá em Minas. A história é uma caricatura dos costumes daquela época e foca principalmente no choque de civilização entre o ingênuo caipira Inhoquim e os incompreensíveis habitantes da capital do Império do Brasil. Era uma sátira das diferenças de costumes de uma cidade do Rio totalmente urbana, cosmopolita e já em vias de industrialização, com a realidade totalmente rural do Brasil e dos brasileiros de um modo geral. As Aventuras de Inhoquim foram publicadas originalmente na revista Vida Fluminense, um periódico ilustrado semanal que comentava o dia a dia da corte, do qual Ângelo Agostini chegou a ser diretor artístico antes de criar a sua hoje lendária revista ilustrada, que chegou a ser a revista de maior sucesso da corte, com tiragem de 4.000 exemplares a cada edição. E apenas por curiosidade, durante o Império, o gentílico oficial da cidade do Rio era Fluminense, sendo carioca apenas um apelido. O primeiro capítulo de As Aventuras de Inhoquim possui 20 imagens em páginas duplas e chama-se De Minas ao Rio de Janeiro. Atualmente, no dia 30 de janeiro, dia da publicação do primeiro capítulo de Inhoquim, é celebrado como o Dia do Quadrinho Nacional. Agostini produziu, sem periodicidade certa, 9 capítulos das Aventuras de Inhoquim. 2 anos depois da publicação de seu 9º episódio, a história foi continuada pelo cartunista sergipano de nascimento, mas criado no Rio de Janeiro, Cândido Aragonês de Faria, que publicou mais 5 capítulos do personagem. Pois é, Francisco, o Agostini, ele desenhava a lápis em papel vegetal e decalcava suas ilustrações em cima de uma pedra. Depois ele jogava ácido por cima, criando uma chapa de metal que imprimia o desenho. Essa técnica era chamada de litografia. E em 1866, o Agostini passou a publicar também suas ilustrações no jornal semanal carioca, o Cabrião, o primeiro periódico brasileiro a utilizar a caricatura como forma de sátira política. E em 27 de janeiro de 1883, Agostini deu início à sua segunda série de HQs, chamada As Aventuras de Zé Caipora,
que era publicada na sua revista ilustrada. Criado inicialmente como uma comédia de costumes, né, muito semelhante ao Inhoquim que você citou, Francisco, o Zé Caipora começa como um cara atrapalhado, apaixonado por Amélia, né, a quem ele chama de Memê, e que passa por toda sorte de contrariedades vergonhosas. Por fim, arrasado e humilhado, sem conseguir conquistar o coração de Memê, né, ou assim ele imaginava, o Zé Caipora resolve se retirar da cidade do Rio e ir para a fazenda de um parente no campo. Para chegar até lá, ele precisa percorrer um longo caminho por campos e florestas. Começa assim a jornada de Zé Caipora pelo interior do Brasil. Quando lançou o primeiro capítulo de Zé Caipora, né, o Agostinho ele já era um quarentão famoso, né, de um traço refinado e dono da principal publicação, né, da corte, que era a Revista Ilustrada. E o Zé Caipora ele começou assim meio cômico, né, mas o personagem foi ganhando nova dimensão criativa e gráfica logo nas primeiras páginas, quando embarca, né, numa aventura pelas desconhecidas selvas brasileiras. A arte sequencial de Agostinho era dinâmica, ágil, elegante e antecedeu em muito tempo alguns dos seus congêneres, como Tarzan e o Príncipe Valente, ambos de Hal Foster, e também Flash Gordon e Jim das Selvas, de Alex Raymond. Como ressalta o pesquisador de história em quadrinhos, o gaúcho Atos Cardoso, abre aspas, cabe a Ângelo Agostinho o título de avô das tiras de aventura, como precursor da temática, e a Zé Caipora o de primeiro herói brasileiro e universal do gênero, fecha aspas. Né, para Cardoso, né, esse pesquisador, as aventuras de Zé Caipora poderiam ser consideradas a primeira história em quadrinhos de aventura não só do Brasil, mas do mundo. E aqui, né, só um breve comentário, né, acerca do Atos Cardoso. Ele é uma figura pouquíssimo conhecida no Brasil, mas ele realizou um grande feito para a memória nacional, né? No caso do Atos, ele pesquisou, organizou e publicou pela editora do Senado Federal o livro As Aventuras de Inhoquim e Zé Caipora, que resgata, né, as histórias escritas e ilustradas por Ângelo Agostinho. Essa coleção conta com as histórias originalmente veiculadas nas revistas cariocas, como Vida Fluminense, Dom Quixote e O Malho. Então, né, quem quiser conhecer essas histórias, você consegue comprá-las hoje pela editora do Senado. Inclusive, a editora do Senado, você não paga frete, independente de onde você mora no país. Surge no Brasil, né, no Rio de Janeiro, mais especificamente, em 1905, a revista O Tico-Tico, fundada pelo carioca Luiz Bartolomeu de Souza e Silva, que já havia fundado a revista O Malho e o jornal A Tribuna, no Rio de Janeiro. Embora tenha sido o fundador de O Tico-Tico, a idealização daquele famoso seminário infantil foi, na verdade, de Renato de Castro, né, inspirado no hebdomadário francês La Semaine de Suzette e do sergipano Manuel Bonfim. Só para esclarecer os ouvintes, né, que não conhecem a expressão, hebdomadário é uma publicação semanal, né? Que em grego, hebdômada significa semana. Então, hebdomadário é a mesma coisa que semanal. A forma besta de dizer semanal. Bom, o logotipo da revista foi criado pelo já veterano Ângelo Agostinho e o seu nome era uma alusão às escolas de Tico-Tico, que era como os cariocas daquela época chamavam o que hoje conhecemos como jardim de infância. Eu não sei se essa expressão era usada em outros estados brasileiros, mas no Rio, em particular, Tico-Tico era, era o jardim de infância. Bom, em São Paulo a gente falava tipo matemática Tico-Tico para dizer que era uma matemática fácil, né? Tipo continha de mais, de menos. Talvez tenha a mesma conotação. Talvez fosse usado em outras partes do país também, né? Coisas ligadas ao universo infantil, de um modo geral. No começo, né, a maioria do material de suas páginas era franco-americano, o qual foi sendo substituído ao longo do tempo por trabalhos de artistas nacionais, quadrinizados ou não. Passaram por suas páginas artistas como Alfredo Storni, Cícero Valadares, Nino Borges, José Carlos de Brito e Cunha, que contribuíram para que a revista trouxesse sempre informações históricas, folclóricas e geográficas acerca do Brasil. Inclusive, né, muitos atribuem erroneamente a Tico-Tico, publicada apenas em 11 de outubro de 1905, a publicação das primeiras HQs em solo brasileiro. Né? Como o Francisco falou, a primeira foi em Inhoquim, do Ângelo Agostinho, ainda no Império. A Tico-Tico era publicada em 2 tipos de papel, com 4 páginas coloridas, e as restantes, né, usavam no lugar do preto e branco habitual uma combinação de branco com vermelho, verde ou azul. O primeiro exemplar custou, né, R$200, e como não havia muita inflação durante o período da Primeira República, a revista ela permaneceu com esse preço até a década de 1920. Né? E na Tico-Tico, os personagens famosos lá de fora recebiam nomes nacionais. Então, por exemplo, a heroína de La Semaine de Suzette se chamava Felizmina em Terras Brasílicas, né, ao invés de Suzette. O Mickey Mouse era o Ratinho Curioso e o Popeye era o Brocoió.
Os heróis mais populares dessa revista eram Chiquinho e Jagunço. Mais tarde, figuram nessas revistas as personagens Zé Macaco, Faustino, Reco-Reco, Bolão e Azeitona. Pois é, o personagem mais popular da revista, que era o Chiquinho, era uma cópia não autorizada de Buster Brown, criado por Richard Felton Olcott, adaptada ao contexto brasileiro, e este fato só veio à tona nos anos de 1950, quando o plágio foi denunciado. O personagem Chiquinho é um garoto de classe média e um dos primeiros a ter características nacionais brasileiras. Ele foi um dos maiores sucessos na época e as suas histórias giravam em torno do que na época se chamava de um garoto traquina, ou seja, que gosta de fazer traquinagem, travesso, em meio a uma cidade brasileira típica daquela época. Posteriormente, ganhou coadjuvantes como o garoto negro chamado Benjamin e o cachorro Jagunço. Vários artistas trabalharam com esse personagem. Ele chegou a ser adaptado para um curta-metragem de animação chamado Traquinices de Chiquinho pela Curse Filmes, mas atualmente este filme é dado como perdido. Outros personagens que faziam muito sucesso foram Reco-Reco, Bolão e Azeitona, criações do caricaturista cearense Luiz Sá. Além das histórias infantis e passatempos, inclui temas da história do Brasil e contos literários em capítulos seriados. Algumas obras estrangeiras, como as de autoria de Mark Twain, As Aventuras de Tom Sawyer, Robert Louis Stevenson, A Ilha do Tesouro, Júlio Verne, 5 Semanas no Balão, Miguel de Cervantes, Don Quixote, William Shakespeare, Hamlet, Jonathan Swift, Viagens de Gulliver, Daniel Defoe, Robinson Crusoe, entre outros, também foram publicadas. A revista gerou uma série de livros chamada Biblioteca Infantil do Tico-Tico, onde foram publicados títulos tais como Contos da Mãe Preta, de Oswaldo Orico, Minha Babá, de J. Carlos, Papai, de Juraci Camargo, Pinga Fogo, o Detetive Errado, de Luiz Sá, O Circo dos Animais, de Gaspar Coelho e Um Menino de Coragem, de Leão Padilha. A revista não teve rival à altura até a década de 1930, quando vários quadrinhos norte-americanos passaram a ser publicados aqui no Brasil, principalmente depois do lançamento do suplemento juvenil de Adolfo Eisen em 1934. Isso levou a uma mudança na revista que, inspirada nos modelos americanos, começou a introduzir tiras de aventura como as de Oswaldo Storni, que era filho do Alfredo Storni, e Carlos Arthur Thierry. Entretanto, a revista perdeu ainda mais espaço quando começaram as publicações de histórias de super-heróis em 1939. A revista deixou de manter a periodicidade semanal em 1957 e, por fim, circulava apenas em almanaques ocasionais, até que finalmente foi fechada em 1977. Apesar da decadência de seus últimos anos, no geral, a revista foi bastante popular, com uma tiragem que variou entre 20 mil e quase 100 mil exemplares, abrangendo várias classes, inclusive a classe intelectual. O político e intelectual baiano Rui Barbosa, por exemplo, foi um de seus leitores, assim como o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade. Atualmente a revista O Tico-Tico e seu almanaque se encontram digitalizado a cores pela Biblioteca Nacional e pode ser lidos pela internet. Nós vamos deixar neste post o link para esses episódios aí que estão disponíveis no site da Biblioteca Nacional. Mas falando de outras revistas lançadas no Brasil, em 1929, o grupo Gazeta, em São Paulo, então sob comando do empresário paulista Casper Libero, lançou a Gazeta Infantil, ou Gazetinha, que era um suplemento aos moldes das histórias americanas para contrapor o formato até então mais afrancesado das histórias em quadrinho lá do Rio de Janeiro. Na primeira edição da Gazetinha foi publicada uma aventura do Gato Félix na sua página central. Nesse mesmo ano surge no Rio o Mundo Infantil da editora Vecchi, pertencente ao imigrante italiano Arturo Vecchi. Mas como o público da editora Vecchi era essencialmente adulto, o Mundo Infantil acabou fracassando. Contudo, a editora Vecchi acabaria tendo sucesso com HQs adultas, publicando, por exemplo, a HQ Mad, que é uma revista de humor famosa nos Estados Unidos, e o título do faroeste Tex Willer, ou simplesmente Tex, que iniciou a sua publicação em fevereiro de 1971,
E eu li muito essa revista Tex, bastante. Eu ia até perguntar isso, Francisco, se você conhecia essa revista, porque eu cheguei a ler alguns números dela, assim, de tio, né, que tinha perdido em casa. Foi bem popular no Brasil, né? Foi sim, cara, foi bem popular. Tu tinha em tudo quanto é canto. Qualquer banquete de jornal tu encontrava Tex. Beleza. Então, dando prosseguimento aqui, o sucesso desses suplementos infantis, né, Francisco, que traziam histórias mais americanizadas, entretanto, só foi alcançado por volta de 1934, né, quando o Adolfo Eisen, que a gente já citou aqui, lançou o suplemento juvenil, né, que vinha, esse suplemento juvenil, ele vinha junto com o jornal carioca A Nação, ironicamente um jornal de linha ultraconservadora, fundado ainda durante o reinado de Dom Pedro II, com incentivo do Visconde do Rio Branco. Na Primeira República, o periódico A Nação publicava artigos de políticos conservadores, como o próprio filho do Visconde do Rio Branco, né, o Barão do Rio Branco, o José Paranhos Júnior, que inclusive tem até um episódio do TemaCast só sobre ele. Mas voltando, né, a Adolfo Eisen, ele era um russo naturalizado brasileiro, nascido em 1907 na cidade de Ekaterinoslav, né, na atual Ucrânia, quando essa, né, ainda era parte do Império Czarista, e é considerado um dos pais dos quadrinhos, né, no Brasil por ter introduzido no país uma grande variedade de histórias em quadrinhos norte-americanos de grande sucesso, né, como Mandrake, Tarzan, Dick Tracy, Príncipe Valente, Flash Gordon, Zorro, Batman e o Superman. E aqui, né, uma curiosidade, durante muitos anos não se soube que Eisen era estrangeiro, né? Oficialmente ele dizia ter nascido em Juazeiro, lá no interior da Bahia. E ele teve que sustentar essa mentira porque as leis nacionalistas, né, pós-golpe varguista, lá em 1930, proibiam estrangeiros de ter veículos de comunicação no Brasil. Então, todas as revistas que ele possuía, que ele trabalhava, ele não poderia ser proprietário delas se descobrisse que ele não nasceu no Brasil. Aí ele acabou virando um baiano. Exatamente. Ele pegou... Não sei, talvez tenha sido mais fácil falsificar os documentos de uma cidade do interior, né, do que numa capital. Exato. Bom, o sucesso, né, o levou a editar mais duas revistas, a Mirim e a Lobinho. Essa última, né, Lobinho, era uma provocação ao jornalista carioca Roberto Marinho, né, o dono da Globo, né, de quem ele era um desafeto, né, para impedir o Roberto Marinho de lançar um suplemento para o seu jornal O Globo, chamado Globinho. Então ele botou Lobinho, porque se botasse Globinho, os nomes iam ficar essencialmente iguais. Ia ficar Lobinho com um G na frente. Exatamente. Né? A estratégia, no entanto, Francisco, não adiantou muito, né, pois em 1937 o Roberto Marinho entrou no ramo com a Globo Juvenil e 2 anos depois lançou o Gibi, nome que passaria a ser também sinônimo de revistas em quadrinhos. Na época, né, lá nos anos 30 e antes disso, o Gibi era uma gíria carioca para designar os meninos que vendiam jornais nas ruas. Porém, devido ao sucesso da publicação do Roberto Marinho, o Gibi passou a ser associado a revistas em quadrinhos, né, e desde então virou uma espécie de sinônimo de HQ. Então, quando a gente fala Gibi hoje, a gente associa diretamente com HQ e não mais, né, com os garotos que vendiam jornais. Exato, e olha só, se você acha que ler um gibi significa ler uma HQ, né, hoje para nós significa isso, mas na época gibi era o nome da publicação do Roberto Marinho. O cara enganou o Brasil inteiro com isso, hein? Brincadeira. Isso também mostra o sucesso editorial que ele teve, né, que a publicação dele virou o sinônimo do negócio. Exatamente, é que nem Bombril, né? Exatamente. Não interessa a marca da palha de aço, todas elas são Bombril. Ou que boa, né, em alguns estados, né? Água sanitária o pessoal chama de Quiboa, que é uma marca de água sanitária. Exato, que lá em São Paulo tem também, mas aqui em Porto Alegre existe a Quiboa, mas aqui o que a gente chama em São Paulo de Quiboa ou Cândida, que também é uma marca, Cândida é uma marca de cloro, né? Uhum. Cloro líquido. Aqui em Porto Alegre a gente chama de clorofina. Ó, mole. Bom, continuando aqui, né? Na década de 1940, surgiram as primeiras revistas em quadrinho com textos e desenhos de artistas nacionais, mas ainda com muita influência estrangeira, né? Nessa época, na lendária revista Cruzeiro, foram publicadas pela primeira vez as histórias de O Amigo da Onça, do pernambucano Péricles de Andrade Maranhão, que se tornou em pouco tempo um dos personagens mais populares do país. O Amigo da Onça foi publicado regularmente de 1943 a 1961 e inspirava-se no quadro The Enemies of Men, né, da revista americana Esquire. Descrito na época como uma espécie de herói irônico, ou figura do homenzinho macunaímico que satiriza costumes e acontecimentos, o personagem do Amigo da Onça encarnava, com um olhar cínico e dissimulado, o espírito de porco que se encontra em algum lugar entre o malandro carioca da Lapa e o granfino da vida mundana da zona sul do Rio de Janeiro, que na época era a capital do país. Sempre alinhado, né, de cabelo engomado, calças pretas, paletó branco
e gravata borboleta, o amigo da onça estava pronto para tirar vantagem de tudo, em geral colocando seus interlocutores em situações humilhantes e vexatórias. Crianças, adultos e idosos se divertiam com o personagem. Nas suas mais de 1000 páginas semanais, entretanto, o amigo da onça assumiu diversos papéis sociais. Tanto o mendigo como o granfino, o chefe e o subalterno, o adulto e a criança, o ladrão e o policial, carioca, o retirante nordestino, o paulista ou o gaúcho, também o náufrago e o comandante. Tal mobilidade indicava a universalidade na falta de valores do brasileiro, na visão do Péricles. Assim como seu contemporâneo, o dramaturgo Nelson Rodrigues, Péricles ironizava as afirmações de harmonia social no Brasil, advindas tanto da esquerda como da direita brasileira, e ironizava o projeto desenvolvimentista de Vargas e Juscelino. Ironizava também os hipsters, da Bossa Nova e enfatizava um processo de deteriorização de valores sociais e políticos do país lá naquela época, Francisco. Olha que interessante. Pois é, hoje em dia não tem nada disso mais, né, cara? Não, hoje em dia já deteriorou, Francisco. Lá estava deteriorando. Pior é que é verdade. Na verdade, esse personagem, o amigo da onça, era o que a gente chama hoje de um trollador. Exatamente, era um troll. Ele era um troll e assim, e pros padrões de hoje, bem politicamente incorreto. Por exemplo, tu pode ver uma charge dele, se você procurar pela internet, onde ele vê uma mulher super feia, né? E o balãozinho dele diz assim: nossa, minha senhora, ela sempre foi assim, né? Então, quer dizer, era mais ou menos com esse estilo que ele trollava todo mundo, né? E ele poderia ser qualquer um personagem, ele podia ser um rico, um pobre, um militar, ou então um caipira do meio do mato. Ele sempre se colocava numa posição crítica com relação ao que estava acontecendo ali naquele contextozinho. E sempre tentando prejudicar alguém ou tirar vantagem, né? Exatamente, é bem por aí. Bom, mas o humorista, que sabia fazer o país inteiro rir, também era triste e sofria de depressão crônica, Francisco. Sua notória boemia e farra com amigos escondia um homem profundamente solitário e infeliz. O amigo da onça era, a válvula de escape do Péricles. Como tantos com exacerbada sensibilidade, ele não conseguia, lidar com seus temores e frustrações. Com o passar dos anos, já não frequentava mais a redação do Cruzeiro, apesar de ir toda quarta-feira entregar seus desenhos sem nunca falhar. O resto do tempo ele passava nos bares, sempre com um copo na mão. Na tarde de 31 de dezembro de 1961, solitário, Péricles foi para casa, no apartamento 612 do edifício Monte Claro, na rua Barata Ribeiro 160, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, e lá ele escreveu 3 bilhetes. O primeiro para sua mãe, o segundo a quem interessar possa, era destinado ao público em geral, e depois ele foi para a cozinha, abriu o gás do forno e antes de fechar todas as portas e janelas com fita adesiva, ele foi até a porta do apartamento e pendurou um terceiro recado que dizia simplesmente: não risquem fósforos. O Péricles foi encontrado morto com a cabeça sob um travesseiro no chão da cozinha. Ele estava impecavelmente vestido com um terno de linho branco, camisa azul, gravata escura e sapatos de verniz preto. Assim, o criador, feito à imagem e semelhança de sua criação, foi engolido pela criatura. A história da vida de Péricles Maranhão terminava ali, aos 37 anos apenas. O humor que criou, entretanto, segue imortal. Exato, mas me diz uma coisa, Jorge, esse endereço onde ele se matou, onde ele morava, Rua Barata Ribeiro, 160, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, esse endereço é familiar pra você, cara? Cara, é bem perto de onde eu morava, Eu morava no número 194, então era bem do lado, assim. Bem, alguns minutos andando. Que interessante. Bom, o declínio dos quadrinhos do Amigo da Onça se deu devido ao fim trágico de Péricles. Infelizmente, não há hoje quase nada publicado sobre esse ilustrador, tão notável lá dos anos 1940 até 1950. Depois do suicídio de Péricles, o Amigo da Onça foi continuado pelo seu amigo e colaborador Carlos Estevão por mais alguns anos até 1972, tendo edições especiais também nos anos 90. Para ter uma ideia de como essa HQ foi popular, foi ela que popularizou no Brasil o uso da expressão o Amigo da Onça. Péricles se inspirou na história folclórica do Nordeste de um caçador que foi perseguido por uma enorme onça, sendo que esta foi espantada pelos gritos do homem. Ao contar o fato a um amigo, que duvidou da história, o caçador perguntou: "Você é meu amigo ou amigo da onça?" E outras expressões de Péricles que entraram também para o silabário nacional através de suas HQs e que se encontram na porta de qualquer boteco
pé sujo, se dê o respeito, é a famosíssima fiado só amanhã. Qualquer boteco de São Paulo tem isso aí, cara. Qualquer boteco que se dê o respeito, Francisco. Essa não pode faltar. Exatamente. A Disney chegou ao Brasil em 16 de agosto de 1941 junto com uma equipe de 18 artistas de sua confiança, já que lá nos Estados Unidos o estúdio enfrentava uma greve. Após conversar com brasileiros como João de Barro, Guaraná, então Relações Públicas da Panam e Getúlio Vargas, Disney constatou que entre nós se contava muitas piadas de papagaio. Então o gênio americano não teve dúvidas, o novo herói seria um papagaio e seu nome seria Joe Carioca, ou melhor, José Carioca. De volta lá para a Califórnia, nos Estados Unidos, Disney lançou o personagem no filme Alô Amigos, ou Saludos Amigos, de 24 de agosto de 1942, mas que curiosamente só estreou nos cinemas americanos em 1943, ou seja, um ano depois. Nos quadrinhos, a primeira aparição do papagaio ocorreu nos quadrinhos de jornais em 11 de outubro de 1942 na história Como Almoçar de Graça, com roteiros de Herbie Carpe, desenhos de Bob Grant e Paul Murray e arte final de Dick Morris e Carl Karp. A história foi publicada em 48 páginas dominicais e estendeu-se até 5 de setembro de 1943. E o Zé Carioca dos quadrinhos é praticamente o mesmo dos desenhos animados. Simpático, malandro, desempregado e muito bom de lábia. No início, as HQs do Zé Carioca, publicadas no Brasil, eram feitas lá nos Estados Unidos. Mas como eram poucas, ou seja, não tinha muita produção, né? Em 1945, as suas HQs deixaram de ser feitas lá nos Estados Unidos e a última foi a adaptação do filme Você Já Foi à Bahia? E então, né, já que parou de ser feita lá nos Estados Unidos, a editora Abril contratou artistas locais para produzirem novas historietas. Entre os brasileiros que fizeram Zé estão Jorge Cato, Renato Canini e Gustavo Machado. Nas primeiras historietas, Zé Carioca se vestia como um típico malandro lá do bairro da Lapa, né, que é chapéu, terninho, gravatinha borboleta e sapato impecavelmente engraxado. Também andava sempre com um guarda-chuva, que era uma herança de uma figura muito conhecida das ruas do Rio de Janeiro dessa época, que era um advogado negro conhecido como Dr. Jacarandá. Com o passar dos anos, aquela indumentária saiu de moda, assim como o próprio malandro da Lapa acabou desaparecendo. E percebendo o anacronismo visual do personagem, o desenhista Herrero trocou seu paletó por uma camiseta, mas as mudanças mais drásticas aconteceriam pelas mãos de Renato Canini. O desenhista gaúcho tirou-lhe o chapéu, a gravata borboleta e o guarda-chuva, substituindo-os por um visual mais, digamos assim, tropical. Apesar do novo visual, o simpático bicudo continuou com a mesma personalidade de sempre e esta fase desenhada por Canini e roteirizada pelo paulista Ivan Seidenberg é hoje considerada a mais clássica do personagem. Outra mudança ocorreu na residência do herói. Na primeira HQ, publicada em 1942, Zé Carioca morava no barraco de uma favela qualquer lá, sem dizer qual que era. Depois ele passou a residir numa casa em um bairro também não identificado. Passado algum tempo, ele voltou a morar num barraco, desta vez no morro. E só então foi para a famosa Vila Churupita, no Morro do Papagaio, no subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, de onde não saiu nunca mais. Além do Brasil, o personagem possui histórias produzidas na Holanda, país em que faz muito sucesso, mais sucesso do que aqui no Brasil, de uma forma estranha, mas faz, e que mantém as características das pranchas dominicais. Curiosamente, o Renato Canini, o mais notório desenhista do Zé Carioca, nunca esteve ao vivo na cidade do Rio de Janeiro. Ele acabava retratando a cidade e seus habitantes pelo que via na TV e em cartões postais. O próprio desenhista chegou a dizer que considerava o personagem meio preconceituoso por retratar o Zé Carioca como malandro, trapaceiro e preguiçoso. Em uma entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo em 1973, Canini disse que parece uma contradição, mas pessoalmente eu não gosto muito do Zé Carioca. Não chega a ser um mau caráter, mas está longe de ser um retrato brasileiro do Carioca. Infelizmente, esse retrato nada lisonjeiro para o Brasil me rende um ordenado de 8.000 cruzeiros por mês. Bom, isso que ele falou lá na entrevista para a Folha de São Paulo. Em 1976, o Canini foi afastado da Disney
e deixou de ser responsável pelo personagem. A justificativa oficial na época era que a excessiva personalidade que Canini dava ao Zé Carioca teria causado algum desconforto na matriz norte-americana. Entretanto, mais tarde, soube-se que o estopim da demissão foi a historinha O Fiscal, na qual os personagens da turma do Zé Carioca criticavam a corrupção na época da ditadura. Essa história só seria publicada pela Abril em 1983, durante o governo do João Figueiredo, já no processo de abertura política. Então, olha, O Fiscal é a historinha que foi censurada durante o governo militar do Brasil. Até porque, né, Francisco, não existia corrupção na ditadura, então nada a ver fazer uma história sobre isso. Não, claro que não havia, tanto que aqui no TemaCast a gente fez um episódio só falando a respeito disso. Mas isso porque vocês são esquerdistas aí no TemaCast. Somos esquerdistas e inventamos histórias. Exatamente. Né? Mas olha só, uma outra curiosidade sobre o Zé Carioca é que ele foi criado durante a turnê de Walt Disney pela América Latina, inspirada no sambista carioca Paulo da Portela, quando o Disney esteve aqui no Rio de Janeiro. E como parte dos esforços dos Estados Unidos para reunir aliados durante a Segunda Guerra, né, que ficou ali entre 1939 e 45. Historicamente, esse evento foi chamado de Política de Boa Vizinhança. Uma outra curiosidade sobre o personagem é que na cidade de Pará de Minas, lá no estado de Minas Gerais, existe um distrito chamado Carioca, pois nas histórias do Zé Carioca, ele possuía ou possui um sítio nessa região. E além disso, durante a fase da dupla Canini e Seidenberg, ele ganhou alguns primos de outras regiões do Brasil. Por exemplo, o Zé Paulista, o Zé Baiano, o Zé Jandaia, que era um cearense, o Zé Queijinho, que era um mineiro, e o Zé Pampeiro, que era um gaúcho. O Zé Paulista, por exemplo, é um executivo desempregado, certinho do grupo, trabalhador e uma espécie de antítese do Zé Carioca, sempre estressado e exímio cumpridor das regras. Já o Zé Baiano é um parceiro de estripulias do Zé Carioca, porém extremamente dorminhoco. Já o Zé Pampeiro é o primo valente que resolve tudo na base da porrada, na base do pau. O Zé Queijinho é o primo ingênuo do interior que vive sempre comendo e em companhia da sua querida cabra Gabriela, e o Zé Jandaia disputa com o Zé Carioca em fanfarrice e com o Zé Pampeiro em valentia. O Zé Carioca ainda tem dois tios avós, que é o Zé do Engenho, que é um pernambucano, e o Zé Goiano, dois coronéis, sendo o Zé Goiano já falecido. Na Holanda, onde Zé Carioca faz muito sucesso, como já dissemos, há ainda a Vovó Carioca, avó do personagem título, e eu realmente não sabia desse monte de Zé aí, Zé Paulista, Zé Baiano, Zé isso e aquilo outro. Nunca vi nenhuma história, nunca li nenhuma história desse tipo. Você jogar aí no Google, Francisco, você acha assim trechos, né, com eles. Bota assim, Zé Paulista no Google Images que aparece algumas tirinhas assim. Mas passou longe os estereótipos desses Zés aí, né, Francisco? Porra! Muito longe. Muito Quase não longe. tem estereótipo nessas histórias. Não tem, cara. Não tem. Mas continuando aqui, né, na década de 1950, né, começaram a ser publicados no Brasil, pela editora Abril, as histórias em quadrinhos da Disney. Né? A revista Cezinho, né, do SESI, permitiu o aparecimento de figuras carimbadas das HQs no país, como Ziraldo, Fortuna e Joselito Matos. Para enfrentar a forte concorrência dos heróis americanos, foram transpostos, né, para os quadrinhos nacionais aventuras de heróis de novelas juvenis radiofônicas, como O Vingador, de P. Amaral e Fernando Silva, e Jerônimo, o Herói do Sertão, de Moisés Veltman e Edmundo Rodrigues. Personagens importados tiveram suas versões brasileiras, como, por exemplo, o Fantasma, né, que era lá, o Francisco disse no episódio anterior, que era um dos seus heróis de infância. Exatamente, é The Phantom, o fantasma. Olha aí. E em 1960, né, seguindo o discurso nacionalista da época, surgiram vários títulos de HQs que buscavam raízes mais genuinamente brasileiras, como o Pererê, do mineiro Ziraldo Alves Pinto, né, cuja figura central é o Saci, que, como todos vocês sabem, é um elemento importante do nosso folclore. O Pererê foi ao público com periodicidade mensal e publicada pela editora gráfica O Cruzeiro durante o período de outubro de 1960 a abril de 1964. Depois, a revista passou a ser publicada assim mais esporadicamente. Suas histórias contavam com temas relacionados ao folclore e ao cotidiano do país, estabelecendo referências explícitas e aproximações com acontecimentos importantes, tais como a Revolução Cubana, a corrida pela conquista do espaço, né, motivada ali pela Guerra Fria, e a Copa do Mundo de 1962. Além disso, a defesa de um mundo rural em oposição
né, a instabilidade do mundo moderno e urbano e também, né, a valorização da infância como etapa libertadora do homem eram outras características relevantes, né, presentes nos debates da revista daquele tempo. A partir de 1960, né, multiplicaram-se as publicações e os personagens brasileiros. Outras personagens marcantes surgidas nesse período são o Menino Maluquinho, do próprio Ziraldo, e a Graúna e os Fradins, de outro mineiro, né, o Henrique de Souza Filho, o Enfio. E, claro, a mais importante de todas, a Turma da Mônica, do paulista Maurício de Souza. Nascido em Santa Isabel, né, lá na região metropolitana de São Paulo, o Maurício de Souza é o maior nome dos quadrinhos nacionais. A Turma da Mônica é o maior sucesso do ramo no país, né, de todos os tempos. E o Maurício foi o único cartunista brasileiro a viver exclusivamente dos lucros de suas publicações. Até o presente momento, a Turma da Mônica é a história em quadrinho brasileira mais publicada no mundo. A primeira tirinha oficial surgiu em meados de 1959 e, ao contrário, né, do que muita gente possa imaginar, o primeiro personagem, né, da Turma da Mônica a ser criado foi o jovem cientista Franjinha, né, e o seu simpático cãozinho, o Bidu. E aqui só aproveitando fazer um disclaimer, né, eu sou um grande fã da Turma da Mônica, cresci lendo Turma da Mônica, foi uma das primeiras coisas que eu me lembro de ter lido logo assim que eu fui alfabetizado. E, curiosamente, o meu personagem favorito era o Franjinho, que foi o primeiro personagem a ser criado, evidentemente. Eu tenho um outro que eu prefiro, mas eu vou falar mais tarde. Segue adiante. Então, bom, os demais personagens, né, Cebolinha, Cascão, Chico Bento, Magali e, claro, a própria Mônica foram surgindo com o tempo. Também, né, diferente do que em geral se acredita, inicialmente a personagem Mônica não era a personagem principal das tirinhas do Maurício de Souza. No começo ela era uma coadjuvante das histórias do Cebolinha. Vale ressaltar que nessa época, né, de modo geral, as HQs eram vistas essencialmente como uma forma de entretenimento juvenil de menino, com exceções de alguns títulos, né, que eram voltados direta e intencionalmente para o público feminino. Entretanto, né, a Mônica, com seu jeito bravo, engraçado, acabou chamando a atenção dos leitores e ela se tornou a líder da turma já em 1970. Mas me diz uma coisa, já tu acabou de falar da Mônica, né, mas não falou do coelho dela, né? Você sabe como se chama o coelho da Mônica? Com certeza, Francisco. Sansão. Pois é, ele foi criado em 1963 e a sua primeira aparição foi junto com a sua dona, né, a Mônica, na tira de número 18 do Cebolinha, no jornal Folha de São Paulo. Ao criar o Sansão, o Maurício de Souza inspirou-se no verdadeiro coelho que a própria Mônica, né, que era sua filha, arrastava pela casa quando tinha 2 aninhos de idade. Mas naquela época ele era amarelo, recheado de palha, grandão e pesado. E desse primeiro coelho aí da filha do Maurício não sobrou nada, né? O segundo Sansão veio quando Mônica, aos 7 anos, apresentou-se com o seu pai, né, o Maurício de Souza, num programa de TV, e ela acabou sendo presenteada com um coelho de pelúcia azul, que ela guarda inclusive até hoje. No início, o Sansão dos quadrinhos não tinha nome nenhum. E o personagem só foi batizado em 1983, ou seja, 20 anos depois dele ser criado. A primeira história em que o Sansão apareceu com seu nome definitivo foi intitulada Tundum, 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 na revista Mônica número 161, em setembro de 1983, da editora Globo. É mole, cara? Pois é, Francisco, eu não sabia disso. Bem interessante. Bom, em 1987, né, o ano que eu nasci, então um ano a ser recordado, Maurício passou a ilustrar o recém-criado suplemento infantil do jornal O Estado de São Paulo, né, chamado de O Estadinho, que até hoje publica tiras, né, da Turma da Mônica. Que negócio que é esse de que é um ano que tem que ser relembrado porque tu nasceu nele, é isso? Exatamente, Francisco. Um ano importante. Ah, tá. Não, é que eu achei que fosse algum ataque assim de ego da tua parte, mas eu tava errado. Olha aí, Francisco. Bom, com o sucesso, né, e o crescimento da Turma da Mônica, que passou a contar com uma infinidade de outros personagens e núcleos, né, como a Turma do Penadinho, Turma do Chico Bento, Turma da Tina, Turma do Piteco, Astronauta, entre outros, Maurício teve que transferir, né, a tarefa de produzir todo esse material a uma grande equipe de desenhistas e roteiristas, algo totalmente inédito no Brasil em termos de HQs, que em geral, né, são produzidas de forma mais artesanal que industrial. Depois de algum tempo, já mais velho, o Maurício passou a desenhar somente as histórias de Horácio, o Dinossauro. E aqui também fazendo outro disclaimer, né? A primeira revistinha que eu ganhei da Turma da Mônica, que não era da Mônica, era mais de personagens associados, foi uma revistinha do Horácio. Uma daquelas... O comedor de brócolis. Exatamente, aquele dinossaurinho verde. Inclusive me lembra até da história hoje, estranho isso, mas ficou marcado na minha cabeça. A primeira vez a gente nunca esquece, cara. Foi a primeira, tinha um gibi do tamanho normal e tem aqueles gibis mini, né, de
pocket de bolso, assim. Eu me lembro que era um gibi pequenininho do Horácio. Tá certo. Inclusive, isso me lembra agora um comentário totalmente aleatório aqui, que eu comprava, né, os gibis sempre numa banquinha, assim, de rua, que era um senhor que vendia gibis usados, na verdade, né? Ele vendia mais barato porque eram gibis já usados, que às vezes estava rabiscado, às vezes tinha uma capa faltando, coisas desse tipo. E me lembrei desse senhor, agora eu comprei durante vários anos com ele e depois não sei o que aconteceu com ele, imagino até que ele já tenha morrido e agora me recordei disso. Eu também comprei muito gibi usado, cara. O que importava pra mim é que ainda não tinha lido, né? Então, exatamente. Aliás, tinha uma banca de jornal, não era uma banca de jornal, era tipo uma livraria que tinha gibi usado, que você trocava 2 por 1. Né? Então eu pegava 2 gibis meio que eu já tinha lido e lá trocava por um que eu não tinha lido. Eu sempre fui um pouco mais apegado aos meus gibis, eu não me desfazia de nenhum, né? Inclusive eu tenho eles todos que eu comprei até hoje, lá na casa dos meus pais. Isso é porque tu ainda é novinho, daqui a pouquinho tu não vai ter mais. Mas segue, cara, olha, segue, vai lá. Bom, outra barreira, né, vencida pelas HQs de Maurício de Souza é que, a exemplo de grandes franquias norte-americanas, ela virou uma linha de produtos, né, que vão desde sandálias a macarrões, material escolar, roupas e até 3 parques de diversões, né, um em São Paulo, capital, que foi fechado em 2010, um outro que existiu no Rio de Janeiro foi fechado um pouco antes, em 2005, e um que existiu em Curitiba e que durou muito pouco tempo e foi fechado em 2000. Também já foram produzidos vários desenhos animados de longa-metragem com os personagens da Turma da Mônica desde os anos 1990, e no dia 13 de maio de 2011, o Maurício tomou posse na Academia Paulista de Letras, ocupando a cadeira 24, anteriormente ocupada pelo poeta Geraldo de Camargo Vidigal, tornando-se assim o primeiro quadrinista a ser empossado pela Academia Paulista. Atualmente, a Turma da Mônica segue sendo publicada com versões mais adultas dos personagens, e além disso, né, a exemplo do que já foi feito no passado com o jogador Pelé, né, quando ele criou a Turma do Pelézinho, o Maurício lançou em 2013 a revista Neymar Júnior, que cria uma turminha lá pro jogador Neymar e tenta repetir um pouco o sucesso do Pelézinho com a geração atual. E só comentando aqui rapidamente, né, eu não sei se eu envelheci, mas eu não me dou muito bem com essa ideia de Turma da Mônica adulta. Por mim, eles continuariam crianças. Eu também não, cara. Eu tentei ler uma revistinha dessa daí e falei, não é por aqui. Não, ela tinha que continuar sendo o que ela sempre... O Pica-Pau, por exemplo, dar um exemplo besta aqui, o Pica-Pau por acaso cresceu? Não, né? O Guinho, Zezinho, Luizinho cresceram? Não, eles continuam até hoje sendo o Guinho, Zezinho do Luizinho, né, cara? Então eu acho que foi uma mancada isso aí, mas em todo caso deve ter público por isso aí. Mas você falou a respeito do seu personagem do Maurício de Souza predileto, né? Uhum. Que era o Franjinha, né? Exatamente. O meu personagem, não vou dizer que seja o predileto, mas com o qual eu mais me divertia era o Louco, né? Que ele era um personagem louco. Completamente louco, que vivia atazanando o Cebolinha, que aliás ele que chamava o Cebolinha de Cenourinha. Se você não leu, não sei se você chegou a ler alguma história do Louco. Eu li várias, eu adorava o Louco. Eu me divertia bastante com esse personagem, mas segue aí, Jorge. Aliás, só um comentário sobre isso, né? Como eu lia muito Turma da Mônica, tinha épocas que eu gostava mais de um determinado personagem e tinha épocas que eu gostava mais de outros, né? Você acabava cansando do estilo de história de um determinado personagem e aí ia para uma outra vertente, né? Mas tinha vários, tinha a Tina e o Rocco, tinha... A Turma do Penadinho também gostava bastante. Esse da Tina do Rolo... eu não gostava, não. Eu achava meio bestinha. Em todo caso. Mas eu me divertia com quase todos. Acho que talvez o que era menos divertido pra mim fosse o Piteco, não sei. Mas também tem histórias do Piteco que eu gostei bastante, que era o Homem das Cavernas, né? Sim, exatamente. You ask a Mexican band to play a rumba down there. He turns and says to the boys, os quadrinhos, durante os anos 1950 e 1960, eles se consolidaram, né, enquanto produto cultural lucrativo, mas continuaram envolvidos em perseguições ideológicas, né, lá fora e também no Brasil. O engajamento, né, em torno da defesa do quadrinho nacional e de sua moralização, né, como uma resposta a duas espécies de publicações que muitos consideravam perigosas. As publicações estrangeiras, que minavam, né, a concorrência com seu baixo custo e que incomodavam, por isso, os artistas nacionais e que se defendiam dizendo que as publicações internacionais
descaracterizavam a cultura brasileira, e as HQs mais adultas de terror, violência e sexo, né, que envolviam esses assuntos, que alimentavam, né, ali a ira dos grupos conservadores que denunciavam os quadrinhos como literatura subversiva e danosa à sociedade, ao jovem, né? Os jovens estão se drogando é por causa das histórias em quadrinhos, os jovens estão fazendo sexo é por causa das histórias em quadrinhos. Aumentou... É como o pessoal fala hoje dos videogames, né? Exatamente. Que o videogame leva o pessoal a virar assassino, tal, serial killer, etc. Nessa época, a bola da vez era uma história em quadrinhos, né? E as principais vozes, né, ao lado dos conservadores, eram o primeiro governador do estado da Guanabara, que é a atual cidade do Rio de Janeiro, o Carlos Lacerda. A gente sempre cita ele aqui, né? Carlos Lacerda é um cara que aparece sempre no TemaCast. Ele tá sempre no TemaCast, tá sempre enviesado, né, cara? Sempre polemizando. Sempre enchendo o saco. Vamos lá, e daí? E também o deputado gaúcho, né, Samuel Weiner. Esses dois eram, vamos dizer assim, a linha de frente dos conservadores. Ele é tipo Malafaia e Feliciano, só que contra as histórias em quadrinhos. Com isso, intensificaram-se, né, as reuniões de grupos com nomes relacionados aos quadrinhos, discutindo a viabilidade da construção no Congresso de uma proposta em defesa do quadrinho produzido no Brasil. O mato-grossense Jânio Quadros, né, que assumiu a presidência em 1960, depois de ter sido governador de São Paulo, mostrou-se sensível, né, a essas reivindicações e se dispôs a ouvir as questões levantadas, né, por essa bancada do antiquadrinho estrangeiro. O que ia, né, de encontro ao moralismo ufanista que era típico do Jânio Quadros. Chegaram a participar de algumas reuniões realizadas no Rio de Janeiro o Ziraldo, Fortuna e um desenhista carioca chamado José Geraldo, né, que era um correligionário do Brizola no Rio de Janeiro. E também o jornalista pernambucano Mário Pedrosa. Mas, em agosto, né, de 1961, dias antes de renunciar, o Quadros chegou até a anunciar uma proposta para nacionalizar progressivamente os quadrinhos, né, fazendo ali uma reserva de 30% do mercado das HQs, fotonovelas, romances, charges e vinhetas, né, para autores brasileiros. Mas aí ele decidiu sair, achou que ia voltar, mas acabou saindo de vez e o assunto foi meio que enterrado ali. Mas o objetivo da proposta era ter tudo nacionalizado num prazo ali de mais ou menos 2 anos. Depois do início dessa reforma. Outra iniciativa, né, no mercado editorial de quadrinhos brasileiro desse período que merece atenção foi a inauguração em julho de 1962 da CETPA, ou Cooperativa Editora de Trabalhos de Porto Alegre, que funcionava numa sobreloja na Rua da Praia, ou Rua dos Andradas, né, que é uma das ruas mais tradicionais de Porto Alegre, imagino que o Francisco Seixas conheça. Sim, na verdade o nome da rua é Rua dos Andradas. Rua da Praia é o apelido que foi dado a ela, porque antes de aterrarem, né, uma parte do Guaíba, o Guaíba chegava até onde hoje é essa Rua dos Andradas, então, portanto, ela recebeu o nome de Rua da Praia por causa que ficava à beira do Guaíba, né? Mas o nome oficial da rua é Rua dos Andradas. Exatamente, né? E essa cooperativa funcionava lá. Ela foi planejada desde 1961 pelo José Geraldo, que era presidente da Associação Brasileira de Desenho, a ABD, e contou com o apoio direto do Leonel Brizola, que na época era o governador do Rio Grande do Sul, e do seu cunhado, né, o ex-presidente João Goulart. O Brizola ele era um político, né, de inclinações nacionalistas e convidou o José Geraldo para implementar esse projeto em Porto Alegre a partir de um projeto de cooperativa similar que já havia sido tentado no Rio de Janeiro e que não tinha dado certo. A CETPA, né, pretendia implantar no Brasil um modelo de distribuição nacional de HQs e outros formatos, né, relacionados a essa mídia, como álbuns de figurinhas e revistas infantis, que era inspirado nos syndicates, né, lá dos Estados Unidos. As publicações da CETPA foram marcadas, né, pelo regionalismo gaúcho e continham histórias, né, que eram excessivamente didáticas, ao mesmo tempo em que mantinham certas estruturas, né, dos padrões dos cómics norte-americanos, tais como a presença da dicotomia mocinho-vilão, finais, né, com lição de moral, uma coisa meio He-Man, assim, entre outras coisas, né, e tiveram dificuldade para se difundir pelo Brasil. O pessoal não estava muito interessado nisso. E nessa experiência gaúcha, né, os desenhistas eram pagos pela cooperativa, eles tinham lá um pequeno salário fixo, mas recebiam por produção. Indiretamente, eles acabavam sendo sustentados pelo governo Brizola, né, que era quem comprava a maior parte do que eles criavam. A principal HQ criada pela CETPA foi a Aba Larga, né, que contava as aventuras da polícia montada gaúcha, que eram esses tais abas largas, lá nos Pampas rio-grandenses, e que foi criada pelo desenhista carioca Getúlio Delfim. Outros desenhistas que contribuíram com a CETPA foram os paulistas Júlio Shimamoto e Luiz Seidenberg.
Inclusive, só a nível de curiosidade, o Luiz Seidenberg é irmão, né, do Ivan Seidenberg, que a gente citou lá que era roteirista do Zé Carioca. Exatamente. O Shimamoto, né, ele criou o maior sucesso editorial da Setpa, que foi a quadrinização da gloriosa história do Rio Grande do Sul, que vendeu, né, Francisco, como água aí nos CTGs da vida, enquanto o Seidenberg, né, a pedido de Brizola, criou uma HQ chamada História do Corporativismo, que pretendia difundir para a população local o conceito de associações corporativas. As publicações da Setpa eram apoiadas também, né, pelo deputado federal pelo Rio Grande do Sul, já citado aqui Samuel Weiner, e o Samuel Weiner, né, ele publicava essas tiras que o pessoal produzia na Setpa no seu jornal Última Hora. Com o golpe civil militar de 1964, a proposta da Setpa foi esvaziada e, afundado em dívidas, né, o grupo encerrou suas atividades no fim do mesmo ano. As máquinas de impressão, né, que tinham sido importadas pelo governo do Rio Grande do Sul lá da Alemanha, elas acabaram sendo vendidas para a Folha de São Paulo após o fechamento, né, da Setpa. A paranoia, né, com os quadrinhos estrangeiros e com a suposta imoralidade era tão grande, né, que no mesmo ano da criação da Setpa, em 1962, por pouco não foi aprovada uma lei estadual em São Paulo proibindo a comercialização de HQs no estado paulista, sob a desculpa de que seria uma má influência para a juventude. Em São Paulo também havia uma associação nos moldes da ABD do Rio e da Setpa, né, em Porto Alegre, que era a ADESP, ou Associação de Desenhistas do Estado de São Paulo, criada com o apoio de Jânio Quadros e que foi presidida por ninguém menos que Maurício de Souza, quando esse ainda estava bem no início da sua carreira. Inicialmente, né, o Jânio Quadros era um radical, né, contra as HQs, né, tendo durante o seu mandato como vereador da cidade de São Paulo feito vários ataques virulentos, né, a personagens como Popeye e Brucutu, né, dizendo que eles estimulavam a violência e levavam à irreparável delinquência de reformatórios e penitenciárias. Contudo, mais tarde, né, o Jânio Quadros, assim como o Brizola, passou a utilizar HQs como forma de propaganda política. Durante o governo do vice de Jânio Quadros na presidência, né, o João Goulart, quando ele assumiu o governo, uma lei apoiada, né, por essas associações de quadrinistas nacionais e que pretendia reservar 60% do mercado nacional às produções brasileiras, chegou a ser esboçada, mas também, né, o projeto não foi para frente devido ao fato que o Jango caiu, né, ele foi tirado do poder pelos militares. Bom, o Seidenberg e o Shimamoto, né, que eram lá do Setpa em Porto Alegre, eles integraram também, né, junto com o Maurício de Souza, a ADESP lá na cidade de São Paulo. No entanto, o Maurício de Souza ele acabou se desiludindo com essas associações pró-nacionalização e se retirou da ADESP e de qualquer outro projeto semelhante à ADESP. Segundo o Luiz Seidenberg, abre aspas, na ADESP, Maurício, vendo que dali não sairia mais nenhum dinheiro, desapareceu, para tratar de suas promoções pessoais, o que, aliás, já fazia antes. E foi muito bem sucedido, fecha aspas. Após o golpe civil-militar de 64, Maurício criou um syndicate próprio e passou a distribuir sua Turma da Mônica e se tornou um cético, né, da reserva de mercado para quadrinistas nacionais. E aqui uma curiosidade, né, a pedido de Maurício, né, o Shimamoto viria a escrever a tira O Gaúcho para o suplemento infantil da Folha de São Paulo, A Folhinha de São Paulo. As histórias se passavam no final da Guerra do Paraguai e quando um ex-soldado gaúcho, né, o Fidêncio, passou a viver novas aventuras, né, no pós-guerra. A tira era uma espécie de Zorro brasileiro, né? E só a nível de, né, comentário aqui pessoal, a gente vê que essa história, né, da DESP, da Setpa, mostra mais uma vez que quando o governo se mete a fazer coisas que não são típicas de um governo, né, como, por exemplo, criar uma empresa de quadrinhos, as coisas tendem a dar errado, né? Então, você vê que o Maurício de Souza sozinho conseguiu fazer algo que os governos não estavam conseguindo fazer. Mas olha só, mais um jornal que ficou famoso por suas tirinhas de quadrinhos foi o polêmico tabloide carioca O Pasquim, que foi criado pelo cartunista Jaguar e os jornalistas Tarso de Castro e Sérgio Cabral. Isso mesmo, o pai do ex-governador do Rio, que hoje é atual presidiário. Pasquim era como comumente eram chamados os jornais caluniosos
E a turma que criou o Pasquim adotou esse nome para obrigar os seus detratores a xingá-los de uma outra coisa, porque Pasquim não ia ser xingamento porque era o próprio nome deles, né? A primeira edição finalmente saiu em 22 de junho de 1969, ou seja, em plena ditadura militar, né? Com uma tiragem de 28 mil exemplares e em 6 meses chegou a 250 mil. Com o tempo, figuras de destaque na imprensa brasileira como Ziraldo, Milor, Manuel Ceribelli Braga, Miguel Paiva, Prósperi, Cláudios e Fortuna se juntaram ao time do Pasquim. E uma curiosidade foi o Pasquim que acabou causando o estopim da nova lei de imprensa que submetia os veículos de comunicação a uma censura prévia, devido à declaração da atriz fluminense carioca, né, a Leila Diniz, na edição mais vendida desse jornalzinho, né, o Pasquim, na qual ela disse que você pode muito bem amar uma pessoa e ir para a cama com outra. Já aconteceu comigo. E a Leila já havia chocado o Brasil ao ir à praia de biquíni enquanto ela estava com uma baita de uma barriga de gravidez e declarar que transava de manhã, de tarde e de noite. Então quem não sabe quem era ou quem foi Leila Diniz, a Leila Diniz foi uma atriz brasileira, né, muito adiante da sua época, com uma boca assim meio sem controle, e acabou morrendo num acidente aéreo aí, numa viagem internacional. Bom, o cartunista mineiro Enfio também se destaca nessa mesma época. O Daniel Azulay também criou e manteve um herói brasileiro, o Capitão Cipó, que representou um dos melhores momentos dos quadrinhos nacionais. A editora Abril passa a publicar os heróis da Marvel e da DC Comics no Brasil com as revistas Capitão América e Heróis da TV, e posteriormente com Batman, Super-Homem, Homem-Aranha e o incrível Hulk, dentre outros. E a partir da década de 1980, os grandes jornais brasileiros passaram a inserir trabalhos de autores nacionais em suas tirinhas, antes exclusivamente americanas, né? Dentre eles destacam-se Miguel Paiva com o Radical Chic, o Glauco com o Geraldão, Laerte com Piratas do Tietê, o Ângeli com Chiclete com Banana, o Fernando Gonzalez com Níquel Náusea e o Luiz Fernando Veríssimo com As Cobras. Também a edição brasileira da revista americana Mad passa a publicar trabalhos de autores brasileiros. Nos anos de 1990, o mercado brasileiro cresce um pouco mais e viu firmar o cenário de artistas que já estavam em atividade. Novas revistas em quadrinhos de heróis passam a ser editadas no país, sobretudo da recém-criada Image Comics. A editora Abril continua na frente das rivais e publica a Spawn norte-americana. Em julho de 1999, Ziraldo lança pela editora Pererê a revista Bundas, que saiu de circulação no ano seguinte, não por censura, mas por causa de falta de grana. E a revista recebia contribuições de cartunistas de peso como Milor e Jaguar. Para Ziraldo, o nome da revista é uma brincadeira querendo dizer que o Brasil deveria se preocupar mais com a cabeça do que com as bundas. O slogan da revista também satirizava a falta de interesse político do brasileiro. E o slogan da revista era Bundas, a revista que é a cara do Brasil. Sensacional, né? Sensacional esse slogan. Exatamente. Seu nome de batismo sofreu bastante preconceito e muitas agências não queriam vender as suas fotos para esse tipo de veículo, né? Entre aspas. Quer dizer, ofendeu os brios desse país de moral ilibada e pacífico chamado Brasil. Os cartunistas da Bundas não perdoaram e passaram a dizer que quem mostra a bunda em caras não mostra a cara em bundas. A Bundas criticava os veículos de comunicação brasileiros em geral, mas criticavam particularmente a revista Caras, vista por eles como uma revista fútil e alienante. Além das caricaturas, entre as sátiras que fizeram da revista Caras, estava, por exemplo, o Castelo de Bundas, que era um contraponto à Ilha de Caras, né, onde os bundas mostravam a casa de alguém totalmente anônimo, desconhecido, com uma piscina de plástico no fundo. É bem familiar essa cena, né? Bom, o Brasil entra no século XXI com o mercado de quadrinhos em plena expansão. A editora Globo continua a publicar com grande sucesso os gibis da Turma da Mônica. A editora Abril segue firme com os quadrinhos de heróis das americanas Marvel, DC e Image. A revista Heavy Metal americana lança sua edição brasileira, que é chamada Metal Pesado, e editoras menores
publicam materiais de outras origens. As HQs são consideradas por muitos um gênero típico da cultura de massa, gênero construído com o intuito de alcançar um grande número de leitores. A cultura de massa surge como uma cultura de lazer, de entretenimento e que busca o lucro e que depende de certas tecnologias para existir e alcançar o seu público. As HQs surgiram na mesma época do cinematógrafo, do cinema, mas diferente do que aconteceu com o cinema, que desde a sua estreia foi considerado a sétima arte e tal, os quadrinhos não receberam da crítica a devida importância, sendo até mesmo considerados como uma má influência para crianças e adolescentes. Isso aconteceu em virtude das temáticas abordadas que fugiam das narrativas convencionais, pois se nem a disposição do papel era convencional, com certeza a linguagem também não seria. E essa inovação provocou grande estranhamento e as impressões iniciais sobre as HQs transportaram a arte sequencial para o submundo das artes, onde permaneceu até ali a década de 1960, quando invadiu o universo acadêmico e acabou ganhando a simpatia de estudantes e professores. E com isso, pessoal, nós encerramos este episódio onde falamos sobre a história das histórias em quadrinhos aqui no Brasil. E agora eu vou convidar o meu amigo Jorge Virgílio de Almeida para fazer o seu jabá. Faz aí, ô Jorge. Valeu, Francisco. E, na verdade, eu vou fazer o jabá, de alguns quadrinistas, e roteiristas de história em quadrinhos daqui do Brasil, da atualidade, de coisas que eu li. Eu não li tudo, li só algumas coisas, mas das coisas que eu li, que eu gostei, eu queria recomendar o Day Tripper, dos paulistas Fábio Moon e Gabriel Bá, que é bem interessante essa história, ganhou prêmio lá fora, fez até mais sucesso lá fora do que aqui no Brasil. E que conta a história de um cara que está tentando ser escritor, mas que trabalha como obituário. Então, nesse Day Tripper, ele fala sobre o último dia da vida de várias pessoas. Que ele tá, já que o trabalho dele é escrever obituário. É bem interessante, bem bonita essa história. Eu gosto mais dessas HQs que são fechadas, São séries, assim, enormes, tipo Homem-Aranha, que continua infinitamente. Não conheci isso não, realmente nunca ouvi falar. Eu vou atrás disso aí. É bem poético, bem bonito. Vocês encontram aí, tá vendendo nas principais livrarias. Não tô ganhando nada pra difundir isso aqui, mas eu realmente gostei muito desse trabalho. Uma outra que eu li também não faz muito tempo foi a Vishnu, também produzida lá em São Paulo pelo Ronaldo Bressani, Fábio Cobiaco e Eric Atcher. E é uma história de ficção científica, que se passa em vários lugares do mundo, mas dá um certo destaque para o Brasil, Logo a cena de abertura inicial da história é em São Paulo, por exemplo, e fala da criação de uma inteligência artificial, chamada Vishnu. Bom, só dando aqui um background da história, basicamente você tem um mundo onde você tem vários robôs com inteligência artificial, e depois de uma espécie de cataclisma, onde essas inteligências artificiais saíram do controle, o pessoal passou a aprisionar as inteligências artificiais em lugares específicos, em complexos, em prédios, para evitar esse tipo de problema. E aí eles criam essa super inteligência chamada Vishnu, e ela quer sair. Ela quer sair dessa prisão, vamos dizer, que ela tá, e a história gira um pouco em torno disso. É interessante o argumento, acho que vale a pena vocês procurarem também, é bem bonita a HQ. E por fim, recomendar o trabalho do pessoal lá da Capa Comics, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, que eles fazem um pouco essas histórias em quadrinhos de subúrbio, de periferia. Tem todo um movimento relacionado a isso no Brasil hoje. O pessoal que tenta escrever histórias em quadrinhos fora, vamos dizer assim, das capitais, pegando os subúrbios ou cidades fora desses eixos principais, e fazer uma espécie de literatura de história em quadrinhos, vamos dizer assim, mais periférica, com personagens que vivem na periferia. Ou seja, uma invasão alienígena, mas ao invés de acontecer, sei lá, num grande centro urbano, acontece numa região suburbana, por exemplo, Ou então resgatando um pouco da história desses locais. No caso do pessoal da Capa Comics, eles resgatam muita história de Duque de Caxias, pegando personagens importantes da história da Baixada Fluminense, como o Homem da Capa Preta, por exemplo, e cria um personagem baseado nisso. Então é interessante o trabalho deles também. Li recentemente algumas coisas que eles publicaram, então eu queria fazer essas recomendações e dizer que tem muita coisa interessante sendo feita e que às vezes não ganha a atenção que mereceria. Exatamente. Bom, eu gostaria de agradecer ao Jorge por participar desse episódio comigo. Espero que você, ouvinte, tenha gostado. A gente gostou bastante de gravar esse episódio. E eu agradecer também, porque vocês nos toleram aí a cada 15 dias. E gostaríamos de pedir que, se vocês tiverem alguma coisa a dizer,
que nos escrevam para temacast@temacast.com.br e que comentem lá no post desse episódio e entrem em contato conosco que a gente vai responder, como a gente sempre fez. Deixar um abraço para todos, para você, Jorge, para todos os nossos ouvintes e até o próximo episódio. Bye, bye. Um abraço, Francisco, um abraço a todos os ouvintes e até a próxima.